Olá, bom dia, bom dia. Vamos ver quem acordou cedinho hoje para ver a live sobre procrastinação. Vamos ver quantas pessoas não vão deixar para amanhã para resolver o problema da procrastinação. Ei, bom dia, sejam bem-vindos. Bem-vindos. Ei, Neuzinha. Pati, ei, tudo bem com vocês? Todo mundo acordando cedinho, né? Gostei de ver. Já tomaram café direitinho? Todo mundo já está aí alimentado para a gente falar um pouquinho aqui sobre procrastinação. Ou melhor, como não procrastinar, né? Não tomou café ainda? Nossa! Segura direitinho aí, viu? Até o fim, para depois tomar café. E aí, gente? Eu tava pensando assim, nosso pessoal que aparecer agora de manhã, né? Não vai ter problema com procrastinação, estão conseguindo acordar cedinho e tudo, mas o problema é um pouco mais complicado, né? É um pouco mais complicado que isso. Bem, a nossa ideia hoje, então, falar sobre procrastinação. Eu vou tentar trazer para vocês um pouquinho de algumas causas, o que é procrastinar, né? E por que de vez em quando a gente faz esse tipo de coisa, né? A gente procrastina, deixa para depois. Lá no Instagram, a foto, né, que a gente usou para fazer a chamada aí da procrastinação, teve gente que até assustou, né? Aquela mesa cheia de coisas, cheia de papel. E às vezes a gente não repara que é isso que a gente está fazendo, né? Que a gente está acumulando uma série de coisas, deixando a nossa mesa interior, digamos assim, bem parecida com aquela foto, né? Bem parecidinha. Então, para falar da procrastinação, eu vou começar falando da palavra mesmo, né? É procrastinos. Seria botar para frente, né? E o crastinus amanhã, né? O seria encaminhar as coisas para amanhã. Aí eu faço o procrastinus, eu coloco tudo para depois. E a gente repara que muitas vezes a gente não é muito consciente dessa atitude de botar as coisas para depois. A gente não repara quantas vezes a gente faz isso, porque a sensação que a gente tem, não sei, eu acho que a gente fica meio suspenso no espaço, né? E aí a gente acha, não, eu não estou procrastinando, eu só estou fazendo esse negocinho aqui, né? Eu só estou arrumando essa coisinha aqui, já eu faço aquela ali. E a gente acha que por estar nessa situação a gente não está procrastinando, né? E normalmente é aí que a gente procrastina as coisas de fato. Quando eu falo assim, não, é só um pouquinho, eu vou só fazer essa coisinha assim, que não é tão importante, mas é rapidinho, e normalmente ela não é tão rapidinho assim, né? Então, se a gente fosse definir procrastinação, se a gente fosse tentar dar uma ideia desse comportamento, seria adiar coisas necessárias. Então, tem uma coisa necessária que eu não priorizo, eu estou priorizando coisas que não são prioritárias. Eu estou priorizando coisas secundárias. Aí você fala assim, Renato, mas ninguém faz isso. Ninguém faz isso, né? Vou deixar para ver stories. Essa a gente nunca faz, né? Os stories a gente quer ver logo, né? Aí o que a gente faz normalmente? A gente coloca uma atividade que não é necessária, que não é prioritária ali na frente, mas a gente acha que não está fazendo isso, que é uma forma de se enganar, né? A gente dá uma enganadinha na gente mesmo para poder continuar procrastinando, ok? Então você imagina assim, eu chego no meu trabalho, eu tenho uma coisa super importante para fazer. E eu sei que ela é importante e tal, estou bem consciente disso, né? Cheguei até mais cedo para fazer esse negócio e tal. Aí, mas antes deixa eu dar uma olhadinha aqui nos stories, deixa eu dar uma olhadinha aqui na rede social, rapidinho. O que eu fiz nesse momento? Eu priorizei uma coisa que não é importante. E por que eu estou dizendo que eu priorizei? Porque eu estou fazendo.
né? A pessoa fala assim, não, mas eu não priorizei não, continuo sabendo que aquele outro é importante. Mas o que você está fazendo de fato, onde você está pondo sua energia, é naquela coisa que não é prioritária. Então, vocês percebem como muitas vezes o nosso discurso ou a forma com que a gente pensa não condiz com o que a gente faz? Porque se eu achasse que o outro realmente era mais importante, eu estava fazendo o outro. Aonde que eu mostro a importância das coisas na minha vida? Na energia que eu coloco nelas. Então, se eu coloco muita energia em algo, esse algo é importante para mim, mesmo que lá na sua cabeça você justifique dizendo que não. Então, se eu ponho muito tempo em fugas, né, em fugir da realidade, isso para mim é mais importante. E aí eu acabo trocando. Então, conscientemente eu não faria, mas se você observar ali no cotidiano e tudo, é o que eu acabo fazendo. Eu vou deixando coisas importantes para depois e coloco no lugar outras que olha só que interessante, não são as coisas que eu gostaria de estar fazendo. Porque assim, eu quando deixo de fazer uma coisa para fazer algo menos importante, normalmente eu não estou largando aquilo para fazer exercício, para botar em dia aquele livro lá que eu queria ver ou ligar. Não é, entende? Eu não estou fazendo coisas que eu gostaria de fazer. Eu estou fazendo uma coisa que é tipo um vácuo. Ela não é nem importante, nem é o que eu queria, mas é o que está me ocupando. Então a gente vai ficando ocupado e não rende, acaba não rendendo, ok? Então a definição é esse deixar para depois coisas importantes. Tá? Coisas que não são importantes a gente não define como procrastinação. E aí a gente faz isso por diversos motivos, obviamente não dá para falar todos aqui, né? Não dá para falar todos os motivos, mas eu vou tentar trazer alguns que são os mais comuns, digamos assim, e para vocês também poderem se avaliar um pouco, né? Então aquela famosa frase, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, ela é uma realidade, né? Para o procrastinador, ela devia estar assim na porta, né? De manhã quando você acorda assim. Aí o que a gente imagina? Nossa, mas se eu for fazer tudo hoje, não, né? Eu vou ficar atolado de coisa. Mas não é essa a ideia é fazer hoje as coisas importantes que você tinha programado para fazer hoje, ok? Então vamos lá, vamos tentar dar uma olhadinha em algumas causas e algumas soluções, né? Eu vou começar por uma, inclusive, que me responderam lá na caixinha. Gente, inclusive ponha lá na caixinha, tá? Para eu ter bastante trabalho respondendo vocês, tá bom? Coloque lá as observações e as perguntas de vocês na caixinha. Teve uma que ela comentou assim, né? Que a gente sempre tem alguma coisa mais legal para fazer. A gente começa a tentar fazer alguma coisa, sempre tem outra mais interessante, outra coisa que a gente gosta mais, que a gente está mais motivado para fazer. E aí eu acho que entra uma visão das coisas que vai ajudar em muitos pontos, não só na procrastinação. Que é assim, quando a gente vê uma criança fazendo birra, por que ela está fazendo birra? Porque ela quer alguma coisa e ela acha que é aquilo que é importante. Então ela só quer fazer o que ela quer. Ela não quer tomar banho, não quer escovar os dentes, não. Ela quer fazer o que ela quer brincar, ela quer comer o doce, ela quer ficar com o amiguinho. Então, uma criança, ela faz o que ela quer. Ela faz o que ela gosta. Ela vai lutar muito por isso, né? Agora, um adulto, né, sacou aí a puxar de orelha, né? Um adulto, ele não vai se direcionar só por essas coisas. Não dá. A motivação da gente, ela não pode ser só coisas que eu gosto de fazer, coisas agradáveis de fazer. A gente já trabalha com uma noção de tempo que permite a gente ver no futuro, né? Quando o pessoal fala de que a gente está trocando um prazer imediato por um prazer no futuro, por que a gente consegue fazer isso? Porque um adulto, ele tem essa noção de tempo. Eu sei que se eu ficar aqui só comendo o que eu gosto, eu vou ter um monte de problema de saúde, daqui a 10 anos eu não vou poder fazer um monte de coisa. Então a gente tem essa ideia. Então esse é o primeiro ponto para a gente não ficar achando que a única forma de se motivar é por coisas que a gente se sente agradável fazendo. O adulto, ele tem uma percepção de noções de necessidade.
Existem coisas que são necessárias e que precisam ser feitas. E isso pode ser uma grande motivação, inclusive deveria ser uma grande motivação para a gente. Então, se eu estou fazendo algo, né, e aparece alguma coisa mais legal para fazer, e olha, hoje em dia tem um monte de coisa legal para fazer, só que não tem retorno nenhum. Então, se eu estou fazendo uma coisa importante e eu paro para fazer algo legal, mas que não tem nenhum tipo de retorno, eu vou acabar ficando motivado agora, 5 minutos, né? Depois normalmente cansa e a gente não terminou as coisas que a longo prazo vão nos dar retorno. Então, quando a gente se propõe a fazer alguma coisa, a gente tem que pensar bem antes, né? De se propor antes. Porque a gente tem que pensar um pouquinho nas dificuldades que a gente vai ter, né? Se eu me propor a fazer uma determinada coisa, eu vou, sei lá, arrumar a casa, eu vou ajudar um amigo que ele está com um problema X, eu vou lá ajudar ele. Você vai pensar, nossa, isso vai dar trabalho, ajudar as pessoas dá trabalho, mas eu estou disposto, né, a fazer isso, porque é uma pessoa importante, tal. Você tem que dar uma olhada no porquê que você quer fazer aquilo. E aí, quando você chegar e for fazer aquilo e aparecer outra coisa mais legal para fazer, você tem que puxar todas aquelas motivações que fizeram você tomar a decisão, para não ficar mudando, para não colocar essa atividade para frente por uma outra que você gosta mais. Então, vamos combinar aqui que a gente vai se motivar por coisas necessárias, por coisas importantes, e não simplesmente por coisas que me agradam, ok? Essa coisa de fazer o que agrada, ela dá muito problema porque ela não tem filtro, ela não analisa muito. As coisas que a gente gosta são muito condicionadas, elas mudam muito com o tempo, né? Mesmo que você não faça nada, com o tempo essas coisas mudam. Então, se a gente ficar sempre se direcionando pelas coisas que agradam, dificilmente eu vou fazer uma coisa que dure, né? Que perdure, que deixe alguma marca. Tá bom? Então, essa coisa de sempre tem algo mais legal para fazer, é verdade, gente, sempre tem algo mais legal para fazer, eu concordo. Então, não dá para ficar esperando essas coisas mais legais sumirem. Eu vou ter que fazer apesar delas, né? Toda escolha, se eu escolho uma coisa, ela tá tirando outra. Tudo bem? Se eu escolho ir para um lado, eu não vou para o outro. Se eu tentar fazer tudo, né, e ter tudo, é assim, certo de eu me enrolar, tá legal? Então, a gente vai trabalhar pela lei da necessidade. E a necessidade não é algo tão difícil da gente perceber. Por exemplo, a necessidade aqui, para essa live que a gente está fazendo, é vocês estarem aí participando, né? Eu estar aqui falando, a gente está interagindo, está prestando atenção. Essa é a necessidade desse momento, né? Não é uma coisa tão complicada. A gente vê algo que é necessário, aí a gente vai lá e faz. Tem uma louça suja, a gente vai lá e lava. Tem uma pessoa que precisa de um apoio, a gente vai lá e faz. A necessidade não é algo tão difícil de fazer. O difícil é se responsabilizar com as coisas que a gente vê, tá bom? Então, uma das coisas para a gente, né, trocar a chavezinha da procrastinação é responsabilidade. É se sentir responsável pelas coisas que você se propôs a fazer. E é assim mesmo, tá, gente? E quanto menos gente souber que você vai fazer aquele negócio, mais responsabilidade sua é. Por que eu tô falando isso? Porque tem uma técnicazinha, né? São as dicas de sobrevivência, de você se comprometer publicamente, né? Eu sou uma pessoa que vive adiando, então eu vou me comprometer publicamente, eu vou falar para as pessoas que eu vou fazer tal coisa, e aí eu tô contando que eu tenho um senso de pudor, né? Que é o que? Poxa, eu falei para todo mundo o que eles vão pensar de mim, né? Agora eu tenho que fazer. Então isso é uma técnica de guerra, tá bom? O que é o ideal? O ideal é que aquelas coisas íntimas que você se propõe a fazer para você mesmo e que ninguém sabe, elas também são responsabilidade nossa. E elas têm tanto valor, né? E precisam ser feitas da mesma forma com que aquelas que eu estou me comprometendo com todo mundo. Vocês percebem? A gente tem que ser importante o suficiente para a gente mesmo. Então, se eu prometo para mim que eu vou fazer determinada coisa, o fato de que só eu sei não é o suficiente para eu achar que tanto faz, ninguém está sabendo mesmo.
Só eu, nem sei por que eu me comprometi com esse negócio, não devia nem ter falado, não devia nem ter pensado, né, assim? Só que, na verdade, esse compromisso que você está fazendo com você talvez seja o mais importante. Eles são os mais íntimos, né? São os mais profundos. São aquelas coisas que a gente vira e fala assim, poxa, mas eu queria tanto ser assim, ou eu queria tanto fazer essa coisa. Aí é esse que é o importante, que fica só dentro da gente, a gente tem que dar importância. A gente é um público muito selecionado para a gente mesmo, ok? Então essa responsabilidade na hora de assumir um compromisso, ele também existe quando ele é só com a gente, tá bom? Obviamente você pode usar essa técnica, né, de guerra e de sobrevivência. Vou falar para todo mundo que eu vou fazer, que eu vou morrer de vergonha e vou fazer de qualquer jeito. Né? É um pouco o que a gente faz com propaganda. Por exemplo, você botou... Como é que você não vai procrastinar uma live sobre procrastinação? Você joga lá, você fala, ó, vai ter isso daqui tal horário, agora não tem como voltar atrás. Só que é uma pressão, né? E aí vem uma outra coisa que as pessoas falam, que se eu deixo para o final, se eu deixo lá para frente, parece que eu me motivo mais, né? Se eu vou procrastinando, se eu vou deixando para o fim, é como se eu tivesse mais atenção. E aí, às vezes, a gente faz isso, né? Não, vou botar a propaganda ali da live, porque aí não tem mais como correr, como fugir. Só que aí você está gerando toda uma pressão, tá? Você está gerando uma pressão que podia não existir. Ela não é a única forma, né? Como é que é? Tem um pessoal que fala botar um Doberman, né? Correndo atrás da gente para a gente se movimentar. Tudo bem, funciona, tá? Em último dos casos, faça porque realmente funciona. Só que se deixar para o último instante, você gerar essa pressão de coisas que agora você não tem escolha, gera um estresse, uma adrenalina, digamos assim, que a gente pode até viciar nela. A pessoa fica viciada em fazer as coisas em cima do prazo, né? Eu estava comentando com uma amiga, eu lembro de uma formatura que eu fui, e a moça que estava fazendo o discurso, né, dos alunos, ela falava assim, eu queria agradecer aos nossos pais, aos nossos companheiros, aos nossos filhos, por toda a compreensão, porque foram muitas horas de dedicação, muitas noites viradas, um esforço terrível para que a gente chegasse até aqui, e o sacrifício que a gente fez. Aí ela parou, ela olhou assim e falou, mas isso foi só nos últimos 2 meses. No resto não foi assim, não. Eu acho que ela teve uma crise de lucidez no meio do discurso, né? Por quê? Porque você sabe que você vai ter que fazer o seu projeto, né? Você sabe que você vai ter que entregar o projeto lá no fim do curso. Aí a gente vai adiando. Aí quando chega no prazo, aí tem que fazer rápido. Aí você fica com aquela sensação de que você deu tudo. Eu dei tudo. Mas não, deu tudo não. Você teria dado tudo se você tivesse feito desde lá do primeiro semestre, mas nos últimos 2 meses, para cumprir prazo, a pessoa ficou tão estressada que ela achou que 4 anos de curso tinham sido desse jeito. Então você percebe a pressão que a gente gera e a gente às vezes vicia. Por quê? Porque eu fico achando que eu fiz coisa demais. Eu falo, nossa, mas eu sou muito bom, eu sou muito dedicado. Olha só o esforço danado que eu fiz por isso aqui. Ninguém se esforça tanto quanto eu. Só que isso não é uma percepção real. Não é. Não é. A gente está gerando uma pressão, trabalhando sob pressão e achando que a gente está fazendo o máximo. E na verdade a gente está gerando uma adrenalina, né, que joga ali no corpo, que a gente fica tenso e faz um monte de coisa e que vai durar um tempinho bem curtinho. Né? Coisas grandes, né, demoram mais tempo, normalmente elas vão precisar de estratégias que se sustentam. E se você vive nessa adrenalina, né, nesse prazer do último minuto, provavelmente a sua saúde não aguenta tanto tempo também, né? Porque você vai muito de altos e baixos, aí nesse final vai, não dorme, toma Guaraná em pó, café, não sei o que, essas coisas vão deixando resquícios, né? Essas coisas vão deixando marcas e às vezes a saúde da pessoa daqui uns 10, 15 anos ela não aguenta de tantos picos, tá bom? Então, é uma estratégia que funciona para muitas pessoas, mas às vezes tem um preço muito alto. Então, por que a gente não faz antes? Por que a gente não faz com tempo? Por que a gente gosta de se sentir pressionado
Isso é uma pergunta importante, né? Por que eu sou uma pessoa que não consigo viver tranquilo? Será que eu estou fugindo de alguma coisa? Será que eu quero ficar nessa pressão e não ter que pensar sobre o motivo pelo qual eu escolhi fazer esse curso de administração, por exemplo, né? No caso ali do discurso. Então a gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente tem tempo, a gente pensa. E às vezes a gente não quer ter esse tempo livre, ok? Então a gente se pressiona, põe adrenalina, corre atrás, aí quando termina esse, daqui a 2 dias já está fazendo a mesma coisa com outro projeto e vai nessa coisa e realmente não para, não consegue ter uma constância, tá? Fica naquele alto e baixo, e isso vai ter um preço, tudo bem? Então, deixar para frente, né? Também é uma outra coisa que aqui é minha colinha de sempre, né? A gente também, com esse prazer do último minuto, a gente pode deixar muito a qualidade comprometida. É muito complicado você fazer uma coisa com a melhor qualidade que você pode, se você está com o prazo estourado, se você está em cima da hora. Então, muito cuidado, porque eu posso estar até dando conta. Mas sabe aquele primor, aquela coisa que você olha e diz assim, nossa, mas isso foi muito bom? Normalmente precisa de um pouco mais de tempo, tá bom? Então cuidado para ver se você não está jogando adrenalina nesses altos e baixos e às vezes entregando um resultado que não é o melhor que você pode fazer, tá legal? Então vamos lá, o outro é a zona de conforto, né? A gente deixar para fazer as coisas na frente porque a gente tem medo. Gente, esse tema, nossa, isso dá outra live, né? Por quê? Porque a gente não pode travar por medo, certo? A gente não pode travar por medo. Aí você fala assim, mas Renata, sei lá, é um projeto grande, é uma coisa nova, eu nunca fiz, eu tô morrendo de medo. Falou, um motivo a mais para você começar logo, né? Não para você deixar para frente, motivo a mais para você começar logo. Agora, vamos falar um pouquinho desses medos, porque muitas vezes a pessoa trava e adia as coisas, vai enrolando. Não, amanhã eu entrego, não, daqui a pouco eu vou, quem sabe semana que vem, né? A pessoa vai deixando porque ela tem medo de não conseguir, né? Falta segurança em si mesmo. Ela tem medo de fazer errado, o que as pessoas vão pensar, né? Como se adiar fizesse com que isso mudasse, né? Porque o que as pessoas vão pensar de mim hoje e daqui a uma semana não vai mudar muito, certo? Eu que vou ficar estressada. Mas o que as pessoas pensam de mim não vai mudar muito pelo fato de eu jogar lá pra frente. Ou então, sei lá, eu não quero me expor, né? Eu não quero colocar ali a cara a tapa porque pode dar um problema. Então a gente fica arrumando desculpa, o negócio vai indo pra frente, por medo de várias coisas. Então vamos falar só um pouquinho sobre o medo, porque a gente tem que trazer esse medo para o nosso lado. Porque não tem como não sentir medo. Você fala, é uma coisa nova, é grande, eu nunca fiz, vai dar medo. Se você é uma pessoa responsável, vai dar medo. E é por isso que você vai parar, procrastinar, jogar lá pra frente? Não. O que você vai fazer? Você vai observar o seu medo e ver o que ele está te dizendo. Porque sempre que a gente tem medo de alguma coisa, esse medo ele é tipo um holofote, sabe? Ele coloca a luz em alguma coisa que você precisa prestar atenção. Então vou dar um exemplo simples. Eu vou fazer uma prova. E aí, você já viu quando a gente vai fazer uma prova que a gente sabe a matéria, a gente vai tranquilo, não é? Vai assim, não, essa prova aí, não, isso daí tá tranquilo. Porque, não, sei, eu conheço a matéria, eu já estudei isso 1000 vezes e tal. A gente vai tranquilo, por quê? Porque a gente sabe. Se eu tenho medo, o que ele tá dizendo? Que eu não sei. Aí eu vou falar, poxa, tomara, tô com medo dessa prova, vai que cai aquela matéria X que eu não estudei. Então qual é o seu medo? É de cair aquilo que você não está preparado. Então o que a gente faz? A gente estuda aquele negócio, né? A gente estuda aquele negócio e para não ter medo. Então o medo está te mostrando aonde você precisa botar energia, certo? Às vezes a gente tem medo que dê certo, é verdade. Por quê? Porque se a coisa dá certo, ela gera responsabilidade. Aí a gente faz uma coisa muito feia, eu não aconselho de jeito nenhum. A gente se esforça menos, a gente boicota, né? Para não dar certo, a gente não faz tudo o que pode, porque a gente tem medo de ter mais trabalho, de ter que se esforçar mais. Mas olha, a vida é assim.
a vida ela é fluida, você dá mais, ela te dá mais, ela exige mais, e é assim que a gente vai crescendo. Então não pode ficar zura, né? Se eu tenho medo de dar certo, eu vou boicotar, eu vou zurar a energia e vou deixar as coisas passando. Tem que tomar bastante cuidado, certo? O medo se esconde, com certeza. E ele se esconde, sabe onde? Nas justificativas. A gente começa a dar desculpa. E olha, gente, dar desculpa é muito chato. Você quer irritar uma pessoa, é resolver as desculpas que ela dá. Aí eu falo assim, vamos no cinema? Eu falo, não tenho tempo. Não, mas aquele domingo tal, que aconteceu tal coisa, né? Naquele domingão lá, aquele lá tem tempo, lá tem. O que você vai fazer naquele horário X? Tem sessão nesse horário. Não, mas eu não tenho como ir. Não, eu te pego, não tem problema não. Você vai falar, não, mas olha só, é porque eu tô sem dinheiro. Não, eu pago, não tem problema não, eu pago pra você. Repara como é chato? De quando a pessoa dá 2, 3 desculpas, ela não quer, tudo bem? Agora, a gente não pode fazer isso com a gente. Então, a gente tem muita mania de dar desculpa, de dar justificativa, porque tá com medo, né? Porque não quer entrar, ou porque a gente tá fazendo esses esquemas, quer deixar para daqui a pouco, ou a gente já procrastinou, né? Já deu errado o negócio lá atrás, agora a gente tá dando desculpa para ganhar tempo. Uma pessoa que procrastina muito, ela se torna muito inconfiável. É difícil você confiar numa pessoa que fica adiando as coisas, concorda? Que fica dando desculpas. Então essa ideia do medo, ela tem que ser bem trabalhada para a gente não travar e não ficar dando desculpas, tudo bem? Então quando a gente começa a dar desculpa, aí a gente tem que ficar atento, porque provavelmente a gente está fugindo de alguma coisa, tá bom? E dar uma desculpa, gente, é diferente de explicar as coisas. Agora eu vou dar esse exemplo, que eu acho que ninguém vai ter esse problema, porque a maioria está em casa, né? Dentro da quarentena. Mas é mais ou menos assim, nossa, eu cheguei atrasado por causa do trânsito. Olha, o trânsito estava horrível, eu cheguei atrasado. Aí você pensa assim, gente, há quantos anos o trânsito é ruim nessa região que essa pessoa passa? Há muitos anos. Será que o trânsito está melhorando nas cidades? Assim, por que a pessoa não considerou o trânsito? Concorda? Então, quando eu falo assim, olha, eu demorei por causa do trânsito, normalmente é uma desculpa, não é uma explicação. A explicação é mais ou menos assim, olha, eu ia sair de casa, aí eu resolvi tomar um café, fazer um cafezinho, aí eu atrasei, saí depois. Porque eu saí depois, peguei um trânsito danado, porque eu tô fora do horário e eu cheguei atrasado. Isso é uma explicação, tudo bem? Veja que dar uma desculpa justificativa não muda a realidade. Então a gente se justifica, mas a realidade continua a mesma. Tem que tomar bastante cuidado com isso, tá bom? Beleza, então falamos aqui do medo, né? Usar ele como um sinalizador e quebrar a resistência inicial, né? Aqui vem uma dica que é o seguinte, essa resistência que a gente tem das coisas, olha, não tem muita solução. Não espera você querer vencer a resistência para fazer as coisas, vai e faz. Entende? Porque você fala assim, não, eu vou, sei lá, eu vou acordar às 5 da manhã. Aí você fala, e chega às 5, você fala, nossa, mas eu não quero levantar da cama. Não espere, você não vai querer, você vai levantar, tudo bem? Então, existe toda uma resistência. Esse que a gente estava falando do medo, eu tenho medo de fazer, porque eu tenho medo se vai dar certo, se vai dar errado e tal. Isso vai gerar uma resistência e eu não quero, eu vou falar assim, eu não quero ir, eu não tenho motivação para isso, mas eu preciso. Então, o que você faz? Você vai, você não pensa muito não, tá? Quem manda aqui é a gente que manda. Tá? Então a gente pega e levanta às 5, a gente pega e faz o que a gente se comprometeu a fazer. Se a gente for esperar estar motivado, não, esteja motivado para fazer uma coisa assim, a motivação muitas vezes vem depois, certo? Quando você vê o resultado, quando você vê que você é capaz, né? Que você fala, poxa, eu tinha isso, mas eu fui, eu venci, tudo bem? Então não condiciona. Não condiciona. Eu tô com resistência, você viu que tá com resistência naquele negócio, faça, ok? E nesse ponto, às vezes, eu prefiro perder a qualidade de um trabalho, vencendo essa resistência do tipo, faça nem que
não seja perfeito, né? Mas sai dessa inércia, quebra esse negócio, do que essa falta de qualidade de deixar as coisas estressadas para o último minuto, certo? Aí você fala, nossa, mas se eu for fazer agora não vai ficar bom. Aí a gente não faz. Eu vou dar um exemplo para você. Eu viro e falo assim, Jairo, ajuda aqui, vamos limpar essa sala? Me dá uma ajuda aqui. Aí eu já falo assim, olha, mas para limpar essa sala bem, assim, para ficar boa mesmo, demora umas 4 horas. E eu não tenho 4 horas para limpar essa sala, então eu não vou fazer. Aí eu falo, mas não é isso que eu estava falando. Olha, ela tá tão sujinha, qualquer paninho que você passar já vai melhorar tanto. Eu falo, não, ou eu faço bem, ou eu não faço. Entendeu a problemática? Não é nem uma questão assim de perfeccionismo. A pessoa ela tá assim, não, já que não dá para fazer perfeito, então não vou fazer. A gente, se for assim, a gente não faz nada. Nada, porque no mundo das ideias, na nossa cabeça, fazer perfeito é fácil. A gente tem uma possibilidade de pensar, né, nessa perfeição muito grande, e realizar a gente não consegue. Então, o que a gente vai pensar? Eu vou fazer o melhor que eu posso no tempo e no recurso que eu tenho. Tudo bem? Isso vai ser o suficiente para a gente. Então, assim, eu tenho 30 minutos para limpar essa sala, eu tenho um rodo, um pano de chão e um balde. Pronto. Fala, tem álcool? Não tem álcool, só tem água aqui. Então, vou fazer o melhor que eu posso, meia hora, com o recurso que eu tenho, de tempo, né, e de coisas. E dentro disso eu vou fazer o melhor. E daqui a meia hora vai ser o melhor que eu conseguir fazer dentro desse tempo. Né? Porque aí, ó, isso, a gente acha que ela ainda não tá boa. Mas ela, assim, a vida nossa, gente, vou contar um segredo para vocês. Vou contar um segredo bom aqui. A vida nossa, ela é resolver problemas de tempo e de recurso. São 2 problemas que você tem para resolver na sua vida: tempo e recurso. Se você não tem problema de tempo nem de recurso, você não tem problema nenhum. Olha só. Olha, Renata, você tem o tempo que você quiser para lavar essa sala e você tem o recurso que você quiser. Você tem, vou trazer aqui uma máquina, né, daquelas de shopping, para você passar aqui e lavar esse negócio. E você pode fazer quando você quiser, não tem tempo, não tem prazo. Vocês acham que isso é problema? Entende? Isso não é problema. Todo problema nosso vai ser assim, ou eu tenho pouco tempo, ou eu tenho pouco recurso. E dentro disso, eu tenho que fazer as coisas acontecerem. Tudo bem? Então, esse perfeccionismo, ele dá muito problema pra gente, justamente porque a gente nunca vai ter todo o tempo que a gente gostaria de ter, e a gente nunca vai ter todo o recurso que a gente acha que a gente precisaria, certo? A procrastinação pode ser os dois, né? A falta de vontade, ela tá mais relacionada à preguiça, e o procrastinador não é preguiçoso, isso é importante. A pessoa que está adiando as coisas, normalmente ela está adiando, mas ela está fazendo outras, não as que ela queria, está fazendo alguma coisa perdida aí no mundo. Mas ela não é preguiçosa. O procrastinador, ele pode ser super ativo, ele pode estar fazendo um monte de... Até porque ele vai procrastinando. Chega no prazo, né? E aí ele tem que sair correndo atrás das coisas. Então ele não é preguiçoso. Então não precisa ser falta de vontade. O preguiçoso, ele não faz, ele fica bem com o negócio, tá tranquilo. Né? É assim mesmo, e não faz. Então a preguiça é outro problema, certo? Então, a dúvida do que é importante, às vezes a gente nem tem dúvida, mas a gente acaba perdendo o foco e indo para outras coisas que não são importantes. Porque a gente acha que o quê? Que vai ter tempo. Ele fala, não, vou dar uma olhadinha aqui nos stories, né? Que nem estava falando nisso, vou dar uma olhadinha aqui, depois eu volto. Por quê? Porque eu acho que eu vou ter tempo, eu acho que o tempo não passa. Quando a gente desvia, o tempo continua andando, né? O tempo continua acontecendo. E aí, quando eu volto, eu tenho meia hora a menos, 40 minutos a menos para fazer as coisas. Ok? Então, vamos lá. Uma dica que eu queria dar... Nossa, nosso tempo tá andando, né? O tempo continua. Saber que você tem... Sim. Eu vou traduzir esse seu papel no todo por uma direção.
Eu saber o motivo pelo qual eu estou fazendo as coisas. Eu acho que uma das formas mais legais da gente ter motivação e da gente não se perder é justamente a gente saber por que a gente está fazendo as coisas. E se você não souber por quê, dá uma parada e pensa, porque de repente você está fazendo uma coisa que não precisa, certo? E aí você tira essa atividade e vai cuidar de outras que são mais necessárias, tá bom? Então tudo que você vê que não tem um propósito, uma utilidade, não tem um fim, não faz parte de um projeto maior, até o nosso lazer faz parte de um projeto maior, né? Por quê? Porque eu estou entrando no lazer para ter saúde mental, para ter saúde física, e dentro dessa saúde mental e física isso está dentro de um outro projeto. Por quê? Porque eu quero ser uma pessoa útil e produtiva até os 142 anos de idade. Não é um projeto a longo prazo, onde esse meu lazer de sair, caminhar 15 minutinhos para pegar um sol faz todo sentido. Faz todo sentido. Ok? Então, se a gente sabe que as nossas atividades pequenas e cotidianas, elas compõem algo maior que é a nossa vida, a gente acaba entendendo melhor a importância delas. E o que não tem importância, a gente fica mais tranquilo de tirar. Eu ouvi uma frase uma vez que eu gostei muito. Se vocês depois souberem quem é que falou, vocês me falam, me avisam, que eu agora estou em dúvida. Que ele fala assim: vida é o que acontece enquanto você está fazendo outras coisas. Né? A gente vai fazer algumas coisas e a vida vai acontecendo, as coisas vão acontecendo. Então, o que o procrastinador acaba tendo? Ele desencaixa esses dois mundos, né? Ele vai desencaixando a vida que acontece e as coisas que ele está fazendo. A gente tem que juntar, né? A vida tem que ser essas coisas que eu estou fazendo, ok? Então, o que a gente imagina aqui? Uma dica assim, bem simples, que vai ajudar você a não procrastinar, é você planejar muito bem o início das coisas. Por exemplo, o início do dia, ele é muito importante. Claro, tem aquele livro, né, O Poder da Manhã e tal, mas não é exatamente isso, é mais ou menos assim. Quando eu vou começar alguma coisa, eu tenho que imaginar, tirar os problemas que eu sei que eu vou arrumar para não fazer. Então, a gente fala de técnicas de estudo, né? Então, vamos supor que eu vou começar a estudar. Falo assim, não, eu hoje, 8 horas da manhã, vou começar a estudar tal coisa. Aí, o que você vai fazer? Você vai garantir que tudo que você precisa para estudar está em cima da mesa, certo? Por quê? Porque se não tiver, você vai procrastinar. Sabe assim, ó, eu gosto de usar aquele lápis de cor Faber-Castell que eu trouxe dos Estados Unidos. Pô, deixa ele lá para tu não ter desculpa. Eu acho que eu preciso beber água, não sei o que, deixa a garrafinha lá. Tudo que você precisa, certo? Para quê? Para você não ficar assim, nossa, eu queria aquele negocinho da Faber-Castell. Aí você levanta, vai, pega e volta. Fala, ai, nossa, eu queria uma água, você vai. Aí deu 10 horas e você não começou a estudar, entendeu? Chega uma hora, gente, que a gente olha e fala assim, olha, tome vergonha, né? Senta e estuda com o que tem, aquela canetinha Bic mesmo e pronto, certo? Então a gente tem que perceber quando a gente está se enrolando. Tudo bem, eu tenho que perceber que eu estou me enrolando. Então, por que eu estou procrastinando? Porque era para eu ter começado a estudar às 8, são 10 e eu ainda não fiz nada. Por quê? Porque eu estou arrumando lugar de trabalho, porque eu estou vendo os livros, porque eu estou procurando na internet, porque eu estou querendo achar aquele PDF. Está enrolando, está enrolando. Então, o que eu faço? Eu programo bem o início da atividade, sabe? Para não dar aquela desculpa. Então, já está tudo aqui em cima, tudo que eu acho que eu preciso está aqui em cima. Eu consigo estudar 1 hora sem precisar de mais nada aqui. Entende? Para você, é como se fosse assim, e tirando as desculpas que a gente dá para a gente mesmo, certo? E aí dentro disso a gente começa a fazer as coisas mais rápido, tudo bem? Então tente organizar bem o início das atividades. O início do dia ele é importante porque se você não souber o que você vai fazer, se você deixar para escolher na hora, você provavelmente vai se enrolar e vai começar a pensar em um monte de coisa que não vai levar a canto nenhum. Então eu começo assim, não, amanhã eu vou acordar, vou tomar o café, aí eu vou chegar no trabalho tal horário e a primeira atividade que eu vou fazer no trabalho aí você já escolheu,
entendeu? Por quê? Porque senão eu falo assim, eu chego lá no trabalho, aí eu começo, não, vou tomar um cafezinho. Gente, em Brasília, funcionário público, todo mundo já foi em órgão público aqui nesta cidade para fazer alguma coisa, algum trabalho, prestar algum serviço, ou mesmo, né, como concursado. Aí você chega lá, aí você fala assim, não, eu não vou fazer isso agora não, eu vou tomar um café, eu vou ver um jornal. A pessoa está enrolando, ela está enrolando. Por quê? Porque ela não sabe exatamente o que ela vai fazer, aonde ela vai começar. Então a gente precisava pensar assim, eu vou chegar no trabalho, e aí a primeira coisa que eu vou fazer vai ser responder aquela solicitação X. É isso que eu vou fazer, assim que eu chegar de manhã eu vou fazer isso. Aí quando eu terminar essa solicitação X, aí eu vou tomar um cafezinho. Ou então vou sair para almoçar, né? Dependendo do tempo que isso daí demora. Tudo bem, tudo bem. Agora veja, aí eu falei do funcionário público, mas não é só ele que faz isso não, né? Um monte de gente faz isso em qualquer área. Aí se a pessoa é iniciativa privada, se a pessoa é empreendedor, me diga como é que ela vai conseguir botar um negócio para frente desse jeito. Se ela para nos obstáculos, entende? Se ela para nessa coisa de eu não sei o que fazer, agora eu travei. Como é que a pessoa vai empreender se ela se deixar levar por isso? Tá bom? Então, independente do que você faça, tente organizar bem o início. Tenha claro como é que as coisas começam, certo? Porque normalmente é aí que a gente trava. Então, aquela solicitação eu vou responder desse jeito, aquele livro eu vou começar a escrever dessa forma, aquela coisa eu vou começar assim. E aí você não abre mão, tudo bem? Aí você começa do jeitinho que você pensou, que você imaginou. Aí você fala, mas talvez não seja a melhor forma. Pode ser que não seja mesmo não, mas no nosso caso o ideal é quebrar essa inércia inicial. E a inércia inicial ela é mais difícil, ela exige mais energia. É como tirar um carro, né? O carro está parado ali, quando você liga o carro, ele gasta mais energia do que andando. Então a gente sempre precisa de mais energia para quebrar a inércia. Se você não pensar, não usar a imaginação a seu favor e pensar em todas as coisas que você necessita, essa inércia vai ser muito grande, tá bom? E a gente precisa treinar, tá? A forma de quebrar a inércia é treinando, é que nem levantar peso. Então, eu tenho uma dificuldade e eu consigo quebrar, é isso que vai fazendo com que eu melhore, com que fique mais fácil das próximas vezes. Então, é treino também. Essa vontade para quebrar essas inércias, ela precisa ser repetida. Não é uma vez só, é repetida. Até que você vira e fala assim, você vê a resistência e fala, não, essa daí é tranquila, isso daí eu consigo. Eu vejo um obstáculo e você fala, esse vai exigir um pouquinho mais, mas dá. Então a gente começa a confiar de que a gente não vai travar por conta de obstáculos, por conta de medos, receios, perfeccionismos, tudo bem? E aí, para quem quiser uma forma hard de treino, né? Eu sugeriria você começar pelas coisas mais difíceis. Eu sei que a maioria do pessoal fala para começar pelo mais fácil, para fazer muitas coisas, para você ver você fazendo, rendendo e tal, mas eu vou ser do contra. Funciona essa outra estratégia? Até que funciona. Você vê um monte de coisas sendo feitas e tal, a gente se anima, de fato. Só que não é um treino, né? É como se eu fosse para a academia e só ficasse pegando peso leve. Se eu quiser aumentar a minha resistência, eu vou dizer para você começar pelo mais difícil. Por quê? Porque é onde precisa de mais atenção, de mais energia. Se você precisa de mais energia, é como se eu deixasse para levantar 50 quilos lá no fim do treino, entende? Eu estou todo cansado e tal. Então eu começo pelo mais difícil, que é onde eu preciso dar mais energia. É onde eu vou treinar de fato esse músculo da vontade para poder fazer as coisas. E aí depois as coisas mais fáceis ficam mais fáceis ainda. Mais fáceis ainda. Tudo bem? Então, se você começa pelo mais difícil, a chance de você treinar, né, e passar por todos esses obstáculos de forma mais fácil, né, à medida que você treina, vai só aumentando. Tá legal? Vamos lá. Assumir compromissos publicamente, né? Também já comentei, é uma estratégia de guerra, né? E tentar criar rotinas.
criar rotinas. Às vezes, para coisas importantes, o criar rotinas, ele é importante na nossa vida por mil motivos, né? Mas para a procrastinação ele ajuda, por causa disso que eu falei para vocês. Normalmente quando uma coisa entra na rotina, a gente já sabe mais ou menos como ela é, como é que ela funciona, né? E aí a gente vai diminuindo os obstáculos que tem para fazer aquilo. Então a rotina vai deixar as coisas mais ou menos no lugar, ela vai ajudar a gente a se situar e a engatar, né? Então rotinas matinais são muito boas nesse sentido, tá? Rotinas para começar o trabalho, para terminar um trabalho, eles vão dando um ritmo na vida da gente, né? E esse ritmo vai ajudando a gente a produzir mais, tá? A não empacar tanto. E se você empaca por medo, porque é uma atividade muito grande e você está achando muito difícil, divida ela em coisinhas pequenas. Divida essa rotina, essa tarefa, né, grande que você tem para fazer em coisas pequenas. E vai fazendo por coisinhas pequenas que você chega lá. Então, ao invés de você se assustar com aquele tamanho de coisa, você pega coisas menores, divide em partes, né? E aí você vai fazendo as partezinhas. A cada partezinha você está mais perto desse total. Tudo bem? Então, aí são algumas dicas, né? Para a gente conseguir não procrastinar, tá? E se eu tivesse que escolher só uma, é não se justificar. Não dar desculpa, certo? Pra gente mesmo. É tipo assim, se eu for dar uma desculpa, eu vou falar assim, tudo bem, eu tô dando uma desculpa. Eu tô enrolando, certo? Então, essa é a melhor de todas para tudo na vida, tá bom? Para tudo. Não somente para o caso da procrastinação. Tá legal, gente? Eu sei que aqui ninguém procrastina, né? E o pior é que todos nós procrastinamos. Ele é um verbo que todos nós conjugamos, certo? O que a gente quer é diminuir a procrastinação, tá? Então, os perfeccionistas que estão ouvindo, não achem que a gente vai conseguir tirar toda a procrastinação da nossa vida. O que a gente vai conseguir é diminuir ela para que ela não cause problemas pra gente. Tá bom? Então esse aqui é o nosso objetivo. Ok? Espero que vocês tenham gostado, que aproveitem. Se tiverem alguma dúvida ainda, né? Coloca lá na caixinha pra gente, que eu respondo para vocês e divido com todo mundo, né? Todo mundo que vai poder aproveitar aí da resposta da dúvida de vocês. Tá legal? E não procrastinemos mais. Obrigada, gente. Ei, Glaucinha! Coisa boa. Obrigada, gente. Eu vou encerrar agora então e vou deixar a live nos stories, né? E para quem quiser, eu vou montar o resumo da live e vou colocar lá no nosso canal do Telegram, tá bom? Vou fazer um resumo rapidinho e vou colocar lá no canal pra gente, o link tá na bio, tá bom? Obrigada. Tchau, gente. Bom dia.